Irmãos, bom dia. Nossa manhã possa ser na presença do Senhor, com nossa edificação, com o nosso crescimento. Agradecer essa boa chuva, espantando o calor, bom demais, É bom para dormir, bom para comer, bom para dormir de novo e comer de novo, A gente faz esse negócio todo e aproveita, todo esse momento para a gente poder dar uma descansada, marejada, que dure uns bons dias, A turma do interior, tem as suas fazendas, suas terrinhas, ficam muito felizes, A gente começa a reclamar, fez o cabelo, a pintura, a parede da casa, a varanda que molha, mas quem está lá na roça ele olha assim, meu Deus, continua chovendo, Então a gente tem que agradecer pela vida, que Deus produz lá no campo, e a gente pode colocar diante de Deus e agradecer essas coisas. O hino que nós cantamos, Deus quem manda a chuva, Deus quem cuida, é Deus quem faz florir em todas essas coisas. Vamos orar agradecendo a Deus por esse cuidado dele sobre nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado pela tua bênção, a bênção da vida, da existência, e nesta manhã, Deus, onde podemos louvar e cultuar o nome do Senhor, cantando, Deus, expressões daquilo que reconhecemos ser, ó Deus, verdadeiramente a fé em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Muito obrigado, Pai, pelo tempo de chuva, desse momento. Sabemos que o Senhor, ó Deus, é quem envia essas coisas. No tempo do Senhor, no tempo certo. Graças te damos, ó Deus, por todas essas coisas. Rogamos, ó Pai, que o Senhor também, Deus, derrame bênçãos, chuvas espirituais sobre as nossas vidas, Deus, para que possamos compreender, Deus, a partir de todas as bênçãos que recebemos em Cristo Jesus, quanto, Deus, o Senhor nos ama e quanto o Senhor tem cuidado de nós. Fale ao nosso coração, Deus, nesta manhã, abençoe os jovens, adolescentes que estão reunidos também, e também, ó Deus, aqueles que estão nos acompanhando, Deus, por meio da transmissão. Que a tua graça e o teu favor seja sobre cada um de nós. Também, ó Deus, intercedemos por muitos irmãos, ó Deus, que estão passando por momentos de enfermidade. O Senhor esteja cuidando deles, ó Deus.
que a mão do Senhor esteja presente no lar deles, dando a recuperação, trazendo a cura, e também, ó Deus, de um modo muito especial, aqueles irmãos que estão, ó Deus, contaminados pela Covid, em algo que é novo, não tem, ó Deus, as manifestações finais, mas, ó Deus, esperamos do Senhor, ó Deus, o cuidado, que a bondade do Senhor. Agradecemos pela evolução, tratamento de muitos irmãos, e também, ó Deus, pela cura, e agora também, ó Deus, pela reabilitação. Que a presença do Senhor na vida desses irmãos seja marcada, ó Deus, por esses pequenos detalhes de cura, de manifestação de cuidado, os parentes, amigos, próximos, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E também rogamos que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã, Deus, onde estudaremos a Tua palavra e assuntos afins. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas, capítulo 1, verso de número 9. Ou melhor, vamos ler o 6 ao 9, né? Eu vou fazer o uso dele, mas a gente vai do 6 ao 9, vai ser mais completo. Ok? Vamos fazer a leitura, mesmo os irmãos assentados. Vamos juntos? Leiamos. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O termo anátema aqui, irmãos, é amaldiçoado, né? Então a gente utiliza esse termo aqui, mas a ideia é essa, né? Irmãos, hoje dia 25, né? Mês de outubro está encerrando, a gente celebra, né, a reforma protestante. Então sempre em outubro os temas voltam. Às vezes a gente fala um pouco da história, da história eclesiástica, às vezes a gente fala um pouco da história teológica, e a gente reforça as doutrinas teológicas também do momento, né? Então, daquele momento que reverbera até os dias de hoje, né? Mas que a gente não esquecesse daquilo que a gente encontra aqui no apóstolo Paulo. Então, a reforma protestante, ela não é um ato separado e um momento que a nossa vida passou a existir a partir daquele momento. E às vezes nós temos isso. Tanto é que algumas pessoas com muita dificuldade, né, ou outros com muita facilidade, muita dificuldade, entendem isso. E outros com muita facilidade, né, sucumbem a isso. Acham que antes da reforma presbiteriana ou reforma protestante, não tinha crente. Só tinha crente no período apostólico, né, os apóstolos e tal. E que desse período até o dia em que houve a reforma, ninguém acreditava. Nós precisamos tirar, né, algumas coisas. Às vezes nós fazemos isso por um erro grave. Esse é de ingenuidade, por falta de conhecimento. E aí não ter conhecimento é um negócio perigoso, porque você pode. E aí alguém diz assim: e quem vivia antes? Não, todo mundo no inferno. Mas porque agora que a gente conhece a verdade. Outros não por ignorância, agora por maledicência, por maldade, né? Ou por um afã de vitória, ele declara: não, eu não considero que passou. O que passou, para mim não tem valor nenhum, eu não estou preocupado. Mas que só existe igreja,
a partir do movimento da reforma, né? E aí então nós temos esses dois lados, né? O que nós necessitamos? Necessitamos daquilo que todo mundo entendeu. Então lembre-se que o termo reforma é a prova cabal de que não era desconsiderado o anterior. Quando você chega num prédio e ele durou 100 anos, e aí você conclui que tem que fazer uma reforma naquele prédio. Você destrói o prédio e constrói outro, ou você entra e conserta aquilo que desgastou para poder trazer então a vitalidade ou revitalizar aquele prédio. Isso é uma reforma. Se você fez ampliação, já muda. Reforma é uma coisa, né? Demolir e construir outro é outra coisa. Ampliar é outra. Então os reformadores não destruíram para construir outro. Eles fizeram o quê? Uma reforma. Eles voltaram. Qual é o modelo certo? Vamos fazer então. Se aquela janela foi tirada dali e ela foi passada para cá, por um erro, nós vamos pegar a janela e vamos trazer de volta. Mas você não destrói o prédio. Tanto é, por exemplo, nós não destruímos a antiga aliança. Nós a temos como algo sublime de Deus. Só que ela chegou a um momento em que ela não deveria mais ser utilizada. E ela então foi substituída, mas dentro do mesmo padrão. Qual é a Bíblia que Jesus lia? O Antigo Testamento. Então nós necessitamos de tudo isso porque é palavra. E nem a reforma trouxe essa ideia de uma ampliação. Mas o que a reforma vem trazer é reconstituir a imagem que a igreja deveria ter. Tanto que na reforma foram estabelecidos 3 critérios para você decidir como era uma igreja verdadeira, né? Todos os teólogos concordam que essa resposta ela está limitada a um tempo. Essa resposta não é a plena resposta. Então, se hoje nós fôssemos fazer uma reforma na igreja, nós trataríamos de outros assuntos, né? Então, quando nós falamos sobre a igreja verdadeira, quais as marcas de uma igreja, a gente pega a palavra, a gente pega os sacramentos. O terceiro item, irmãos, ele não foi claramente defendido, mas era um problema muito sério naquele período, que era o problema moral. E aí então acrescentaram o terceiro item, ou seja, não adianta pregarmos a palavra, não adianta ministrarmos os sacramentos se as pessoas não querem mudar de vida. Então existem 3 temas para que a gente pudesse, segundo o movimento da reforma, identificar uma igreja verdadeira. 2 são muito claros e sublimes: pregação fiel das Escrituras. O segundo, exercício verdadeiro e fiel dos sacramentos. A gente vai falar um pouquinho. E o terceiro, correta disciplina. Ou seja, não é para abandonar a disciplina da igreja, é para trazer as pessoas. Mas como é que acontecia a disciplina naquele período? Não é que se você discordasse de Deus, é se você discordasse da igreja. Então você era disciplinado a partir do pensamento da igreja, se você era. Aí a igreja, além de ser igreja, ela também tinha poder de Estado. Então é fácil dizer que a igreja jamais mataria alguém, mas é muito simples dizer que um Estado, para sobreviver, sem problema algum, ele faria o quê? Eliminaria os seus inimigos. E a igreja foi contaminada por isso. Por isso, irmãos, nós defendemos que a igreja deve estar livre do Estado. O Estado não deve gerir a igreja, e a igreja não deve gerir o Estado, né? Onde é que a gente encontra isso? O sistema político às vezes faz isso. Ele traz e a gente, sem perceber, está andando junto. Isso não quer dizer que você não vai ter testemunho cristão onde você for, mas esses dois não devem andar juntos. Por quê, irmãos? Porque o sistema político, ele obedece princípios humanos. A democracia, se você estiver numa soberania, o sistema que for definido. Mas quando nós olhamos para a igreja é declaradamente teocrática. Quem manda nela é
É Deus. Então não dá para fazer. Deus governa sobre todas as coisas, sim, mas Ele empresta essa autoridade ao ser humano para que ele possa fazer em benefício, e não pode misturar isso. Então esses três temas, eles sempre vêm. A gente chama de as marcas verdadeiras de uma igreja. Lembre-se, isso foi cunhado no período da Reforma. Eu acho que hoje a gente poderia encontrar outras coisas que poderiam dizer para nós que uma igreja ela pode não ser fiel ou está com comportamentos inadequados, mas essa é a base. Então, se você precisa de uma base, está aqui. A igreja, o que ela prega? Segundo, ela ministra os sacramentos de modo adequado. E por último, como é que ela trata da vida moral e o comportamento das pessoas que congregam nela? É o modo de você observar como a igreja funciona. Naquele período, irmãos, esses três itens estavam sendo olhados, e a gente encontra aqui em Gálatas justamente isso, verso de número 9, que é um desses três temas. A gente fala do primeiro, mas automaticamente os outros dois advêm do primeiro, que é a pregação das Escrituras. Então a palavra está no centro. A ministração correta você só descobre por meio da interpretação das Escrituras. A disciplina correta somente pelas informações da Escritura. E a gente encontra. Assim, verso 9, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. E isso, irmãos, trouxe uma grande luta. Por quê? No movimento da Reforma, ambos lados se amaldiçoaram. Então, o movimento protestante, ele amaldiçoou no sentido do que a igreja medieval, que era representada pela igreja romana, eles amaldiçoaram ela. Tanto é que desse período vem grandes interpretações. Ora, nenhuma foi tratada sobre isso. Mas no período da Reforma, então a igreja medieval, a igreja romana foi colocada como a Babilônia. O Papa como o Anticristo. Então eles conseguiram pegar tudo aquilo que é negativo, que fala das coisas do anticristo, e eles assentaram justamente na igreja e no Estado que mandava. Está lá. Hoje passou-se um tempo, alguns então conseguem ver outros sinais da manifestação do anticristo, além da manifestação que nós encontramos, segundo algumas doutrinas ou dogmas que encontramos dentro da igreja romana. Então a nossa confissão de fé, que foi escrita quase 100 anos depois da Reforma, ela trata sobre essas coisas, dos papistas, daqueles que tinham o Papa, e tem o Papa como seu líder visível e o maior líder da igreja. Ele é o vicário de Cristo, literalmente. Nele está toda a autoridade do reino dos céus, e sobre ele, ou debaixo dele, está toda a autoridade da igreja romana. Então a dificuldade estava aqui. E aí então veio um combate. O inverso aconteceu. A igreja romana, num movimento chamado Contra-Reforma, ela chegou a estabelecer o seguinte: qualquer pessoa que declarar que é salva somente pela fé deve ser declarada herege. Ou seja, qualquer protestante, e nós declaramos isso, somos salvos pela fé em Cristo Jesus, ou mais pela fé somente. Então eles disseram: quem acrescenta o termo somente, ele deve ser considerado herege, ou seja, anátema, ou seja, um que está fora. E o herege é aquele que discorda, aquele que pensa diferente, irmão? Num certo sentido, herege é qualquer pessoa que pensa diferente de você. Então preste atenção: quando um pai tem uns problemas com os filhos, chama os filhos de herege, não tem problema não, os meninos estão discordando, você está no herege, meu filho,
herege segundo a minha palavra, só para vocês entenderem, né? Então você põe uma ordem, vamos supor que a ordem nossa de usar máscara, de higienizar as mãos, de sentar e tudo mais. Quem está desobedecendo é o quê? Herege segundo o quê? A ordem, tá? Então a ideia é essa. Só que esse termo ele cresceu tanto e ele foi utilizado no meio religioso, ele ficou. Então as heresias, ou seja, as doutrinas e os ensinos diferentes fazem isso. Só que ficou muito claro de entender o quê? Que esse movimento está voltado. Então, tanto a igreja romana nos consideram hereges, né? Eu já falei aqui numa dessas, acho que numa quarta-feira, sobre um novo pensamento sobre o Vaticano II, de como a igreja católica nos vê hoje. Mas há uma discordância propriamente dentro da igreja católica. Pois desde a reforma até o Vaticano II, né, nós éramos considerados hereges, né? Depois do Vaticano II, em 1956, 65, ficou claro que o nome mudou. Nós somos chamados agora de irmãos afastados, irmãos distantes. Por isso, desde aquele concílio, abriu-se para o movimento ecumênico. Então, o movimento ecumênico é o seguinte: nós não somos iguais a vocês, protestantes, mas vocês podem se tornar iguais a nós, desde que vocês voltem. Por isso são chamados de irmãos, entendeu? Eles não foram conosco, eles estão nos aguardando. Então a mensagem é essa, né? Irmão, às vezes seu vizinho não fala sobre isso, né? Alguém parente, eles nem tocam nesse assunto, porque esse problema é conciliar, né? É coisa lá de cima. Mas hoje a Igreja Católica, segundo o Vaticano, não nos declara herege mais, mas nos declara irmãos afastados. Qual é o entendimento? É de que a graça de Deus salvadora também está além da Igreja Católica. Ela pode atingir os protestantes, elas podem atingir as comunidades eclesiásticas, e agora elas atingem os judeus, e elas atingem também os muçulmanos, e ela atinge também qualquer pessoa de qualquer religião, desde que declare ter um único Deus, tenha contato com esse Deus, não importa quem é o Deus, não importa, um Deus, contato com esse Deus e vive uma vida correta. Todas essas pessoas serão salvas. Mas lembre-se, antes do concílio do Vaticano II, a declaração era assim: a igreja mística, ou o corpo místico de Cristo, é a igreja católica. Hoje a frase é assim: o corpo místico de Cristo subsiste na igreja católica. Ou seja, a igreja católica hoje, o Vaticano, não é o corpo místico de Cristo somente, mas ela é, e também todos aqueles que adequam nesse princípio, um único Deus. O judeu tem um único Deus, adora um único Deus e vive práticas de bondade. Por isso, então, a Igreja Católica diz que todo judeu verdadeiro é alguém que cumpre aliança, pois ela não pode desprezar. Mas antes do Vaticano, irmãos, os judeus eram considerados inimigos de Cristo. Para resolver o problema de 1940, Segunda Guerra Mundial, quem eram as pessoas mais odiadas do mundo? Judeus. E a Igreja Católica então mexe na sua teologia para dizer que também lá a graça de Deus efetivamente salva, mesmo eles negando a quem? A Cristo. E os muçulmanos, do mesmo jeito, um só Deus, adoram um único Deus, e seriam então pessoas de bom comportamento. Abro aqui uma exceção. Irmãos, o número de muçulmanos
que progridem em maldade é inferior ao número de muçulmanos que gostariam de paz. Tá? Pastor, Você já viu na igreja que tem um tanto de gente que é crente de verdade e uns que não são? Os muçulmanos têm isso. Então a ideia é mais ou menos: os que são radicais declaram ser os verdadeiros, os que são meia-boca não são. Então eles vão viver mais em paz, porque a fé deles não vai afetar. Mas todo muçulmano, irmãos, tem um lema, ou deveria ter. Existem dois grupos no mundo apenas. Dois grupos. E eles usam uma frase para declarar isso, especialmente os profetas, os grandes pregadores deles. Eles dizem: ou você é judeu, ou você é muçulmano, ou você vai se tornar muçulmano. Só dois grupos de pessoas. Só existem esses grupos. E eles estão na maior campanha missionária. Sabe os movimentos da cruzada que houve no meio católico? Eles fazem o mesmo movimento invertido, né? Para quem gosta de estudar, eu quero aqui tirar todo o conceito político, todo o conceito de território, todo o conceito de receber não imigrantes, tá, irmãos? Mas eu queria, a Europa está sendo invadida, e a cidade, o país que acolheu esse grupo todo é a França. E ela tem sofrido isso, né? E no Brasil, nós já temos, né, um candidato a vereador declaradamente a favor de todos os movimentos islâmicos. E é possível que ele vença. E aí então, ele vai simplesmente dizer: já que faz a oração do Pai Nosso, faça também a oração de Alá. Se em algum lugar permite-se fazer roda e orar uma oração cristã, então na mesma roda deve-se permitir fazer o quê? Uma oração islâmica, né? Por quê, irmãos? É muito simples. Aquilo que nós mais desejamos é justamente o que vai trazer problema para nós. Por exemplo, a Igreja Romana, ela tem um grande interesse que os países não sejam democráticos. Por quê? Porque um país democrático, automaticamente, ou ele é ateu, ele pode declarar isso, ou ele pode declarar-se laico. Mas qualquer soberania, onde há um rei, e se o rei determina como deve ser a fé do povo, se ele é católico, faz o quê? Determina que naquela nação todos sejam católicos. A democracia não permite isso. A democracia diz que tira fora. A democracia diz: deixe a sua fé em casa. Enquanto que as soberanias dizem: essa é a nossa fé. Então, se você for para uma linha, vou usar um exemplo comunista, o ateísmo é a fé do povo. Então nós não queremos pessoas que definam a sua vida baseada em religião. Nós queremos pessoas que definam a sua vida no humanismo, no ser humano. O ser humano é quem rege. Então nós vamos. Mas existe um totalitarismo. Então, como é que a Igreja Romana foi perdendo poder? O dia em que as democracias começaram a ser estabelecidas. Quando é que aconteceu isso? No período do iluminismo. Uma coisa juntou com a outra. Tira o poder religioso de sobre os estados. E aí tem acontecido cada vez mais. A regra, irmãos, de se entender é que cada vez mais, né, os países vão ser menos religiosos. E agora a coisa boa, pastor, então bom esse democrático, a gente pensa nisso, né? Mas a democracia vai obrigar você a não fazer oração cristã na escola. Por quê? Porque alguém vai dizer que é laico, então está errado orar, não pode orar. Porque se você ora, você ofende a oração do outro, e o outro lá e o outro lá. Eu fui professor de capelania e automaticamente ensino religioso no colégio presbiteriano. E tinha um menino de 14 anos, 13 anos. Toda vez que eu chegava na sala, ele parava em frente a mim e falava assim: eu não sou protestante. Aí eu falava assim: você quer ir para onde? Você quer ir para a biblioteca? Ou você quer ir para a sala lá? Aí cada dia eu escolhi um. Mas ele foi ensinado pela família de que ele não deveria
participar das aulas de cunho cristão, porque ele era católico. Ele diz, então eu não sou dessa fé. E eu não podia fazer nada. Eu só tinha que declarar que ele estava presente na escola, não na sala de aula. Mas ele já tinha uma justificativa. A partir dele, mais 3 fizeram a mesma coisa. E a gente teve que então conversar. Mas daqui a pouco nós vamos ver isso da turma toda, né? Nós tínhamos, em termos de sala de aula lá, 300 alunos. Em média, lá 10% não era evangélico. E qualquer um deles que dissesse, mas ele tinha que conversar com a diretoria. E aí mais 3 pediram para não participar mais. Por quê? Porque toda a aula era dada por um pastor e não por um professor. Mas eu era contratado como professor. Eu podia ser professor especificamente nessa área. Então a democracia, irmãos, ela pode fazer isso. Ela vai fazer o quê? Com que você tenha maior resistência quanto à sua fé. Ou seja, você vai ser livre para ir onde quiser e declarar o que quiser, mas vai mudar, porque hoje, e até tempos atrás, desde a descoberta do Brasil, e a civilização crescendo, e o Brasil constituindo leis, sempre foi uma ideia de democracia com viés católico. Depois, nós estamos agora tendo uma democracia também com viés protestante. Mas imagine só, você vai numa democracia onde a maioria é islâmica. Chegou na sala de aula lá, vamos pegar o Egito, você vai chegar lá, qual é a regra? A regra é islâmica. E você diz, não, mas aqui é um país democrático. Mas a maioria, preste atenção, veja se não é assim quando você encontra uma pessoa de outra religião no seu ambiente de trabalho, na sua escola. Todo mundo pensa de forma cristã, porque o país é cristão. E aí então a nossa democracia é maravilhosa, porque ela nos beneficia. Mas agora tente mudar de país, experimentar lá no Oriente, qualquer país de linha democrática, vai lá na Índia, Libéria, você vai ver, é o hinduísmo que rege. Aí você vai achar os países islâmicos, é o islamismo que rege. Então a democracia, irmãos, não é o melhor caminho para falar da supremacia cristã. A supremacia cristã só será exercida quando houver algo absoluto, ou seja, tem que ter uma soberania, tem que ter um rei que determina qual é a fé. Por exemplo, a Inglaterra. O chefe do Estado na Inglaterra é a Rainha Elizabeth. Mas ela não é só chefe do Estado, ela é chefe de quem? Da igreja. Ou seja, lá existe essa premissa. Então, a Inglaterra é um país caracteristicamente declarado protestante. Ele é cristão. Então, você vai encontrar isso, né? Essas são as nossas lutas. Lutero estava no meio dessas batalhas, nesse momento todo, com tantas dificuldades, né? Mas, além disso, queria ressaltar desses 3 itens que eu falei: a pregação fiel das Escrituras, os sacramentos, né? E o correto exercício da disciplina. O primeiro, sobre a pregação da palavra. Então, é muito comum, eu vou falar algo aqui, eu já falei, mas de vez em quando a gente assusta, mas é bom você dar uma pesquisada, pergunta um monte de gente e fala, o pastor falou isso. Todos nós objetivamos declarar que a reforma foi uma descoberta das Escrituras. E nós falamos isso, é isso mesmo, a reforma, né, a palavra de Deus, ela foi ressaltada, e é isso mesmo, ó, pregação fiel das Escrituras. A Bíblia chegou à mão do povo, né? Alguns autores, e quando a gente lê também sobre Lutero e Calvino, eles declaram que as pessoas estavam utilizando a Bíblia de forma errada, e não que lhes faltava a Bíblia. O que a Bíblia fazia? A Bíblia ela estava no meio eclesiástico e no meio acadêmico. A Bíblia não estava no meio do povo. Primeiro, a Bíblia estava em latim. E, irmãos, o analfabetismo era muito grande.
Segundo, para você ter uma Bíblia, você tinha que ter muito, mas muito dinheiro. Era caríssimo. Hoje você compra a Bíblia com R$2, baixa na internet, tem aí jogando para tudo quanto é lado, não tem valor nenhum, né? Questão monetária, não tem essa. Você pode comprar uma Bíblia de estudo aqui por causa do nome do cara que fez, comentou, R$150, você vai lá e paga. Mas a Bíblia, por exemplo, quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, ele fez 40 cópias. Mas quem comprou isso? Eram reis, eram condes, eram pessoas que tinham muito dinheiro, eram bibliotecas de universidade. Eu quero essa Bíblia, vai para cá. Então a Bíblia, ela não chega na mão do povo a partir de Lutero. Como é que a Bíblia chega na mão do povo? Através da imprensa. Aí, olha para você ver. A Bíblia já estava na mão. As pessoas conheciam as Escrituras. Lutero era doutor em Bíblia, doutor em teologia. Então ele estudava isso. Então, para Lutero discutir sobre o texto bíblico, ele tinha que conhecer o quê? O grego, o hebraico e o latim. Antes dele fazer teologia, ele estudou todas essas línguas, ou seja, era um universal. Ele era um estudioso. O que Lutero vai fazer é fazer com que as Escrituras possam chegar à mão do povo. Por quê? Por meio da igreja medieval não chegava. Por exemplo, qual era o momento em que o povo ouvia a Bíblia? Só na missa. E a missa era rezada como? Ou seja, ninguém entendia nada. E eles diziam, vocês não precisam entender. Sabe por quê, irmãos? Existe um princípio. O sacerdote. Então, se você quiser destruir a autoridade da igreja romana, tire dos sacerdotes o poder que eles têm. Se você tira deles o poder que tem, você tira deles, da igreja, o poder da missa. Você tira o poder da Eucaristia, você tira o poder do perdão, você tira o poder de todos os sacramentos, você tira o poder do casamento. Ou seja, é a partir da autoridade dos sacerdotes. Quem é sacerdote, irmão? O padre, o bispo, o arcebispo, o cardeal e o papa. Todos eles são padres. Você não pode ser bispo sem ser padre. Todos eles. E você tira então. E Lutero fez o quê? Ele atacou isso, ó. Sacerdócio universal dos crentes. Acabou esse negócio de hierarquia. Por isso, irmãos, por isso, nós não temos os sacerdotes como a igreja romana tem. Esse era o debate lá. E se você tira isso da igreja romana, o ataque, né, de vez em quando você vê entrevistas ou matéria sobre um bispo africano, eu esqueci o nome desse bispo. E qual é o tema desse bispo? Ele diz: não empobreça o sacerdócio. E aí eles estão fazendo o quê? O sacerdote não pode ter uma vida comum como as pessoas. Ele deve manter utilizando o hábito, ele deve ser um confessor, ele deve rezar missa todos os dias, mesmo que não tenha ninguém para acompanhá-lo. Todos esses padres, chamados padres gospel, que cantam e tudo mais, eles são profundamente criticados, porque às vezes eles estão em turnê e eles não podem atender a paróquia, porque a definição de um padre é estar ligado a uma paróquia. E aí então ele precisa rezar uma missa todos os dias. Por que, irmãos? Todos os dias reza-se missas, para que o sacrifício de Cristo seja permanente, mantido. Todos os dias tem missa, no mundo inteiro, todos os padres têm esse dever. Ele não pode deixar de realizar uma missa por dia, ele não tem autorização, porque ele é o que, irmãos? Sacerdote. O que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento? Missas, sacrifícios, tá? Todo dia, eles tinham um turno para isso acontecer, ou seja, então diariamente isso acontece. Então todas as reuniões romanas que têm característica de missa
Você tem celebração, ela vai ter a Eucaristia. Então você tem um sacrifício. É o que nós então tentamos dizer às pessoas, porque nós não concordamos com o termo teológico transubstanciação e o poder para a transubstanciação, ou transformar o corpo de Cristo, né, o pão e o vinho no corpo de Cristo, está no poder da palavra do sacerdote. Nenhuma pessoa no mundo que não seja sacerdote tem poder para fazer isso acontecer. Só o sacerdote faz isso. Aí, irmãos, o que Lutero atacou? Fundamento da igreja. Qual é o fundamento da igreja? A missa. Tudo volta para a missa, não é a palavra. Embora, irmãos, se você passou ou observou, a igreja romana ela mantém a liturgia da palavra e depois ela mantém a liturgia da Eucaristia. É assim que funciona lá. Então você tem a palavra, a leitura do Antigo Testamento, a leitura do Novo Testamento. Se você for em todas as missas de uma paróquia, em 2 anos e meio você lê todo o Novo Testamento. Se você for nas missas numa paróquia durante 2 anos e meio, você lê 45% do Antigo Testamento nas reuniões, porque tem a liturgia da palavra, mas também tem a liturgia da Eucaristia. Então depois da palavra vem a ceia. Você viu que a gente utiliza o mesmo espectro? Primeiro a gente, pelo menos essa é a liturgia nossa, a gente tem culto e tal, vai o ápice, prega a palavra, depois da palavra o que acontece? Ceia. Veja que nós não estamos tão distantes. Você lembra que eu falei de reforma e não de desconstruir? Não quer dizer que tudo está errado. A palavra veio primeiro, depois veio o sacramento, e eles trabalham isso, mas o ponto auge do culto lá não é a palavra, por isso ela vem primeiro, mas quem vem por último é mais importante, porque você vai ter a ideia, e aí então você tem a ideia do sacramento para eles. Esse é o ápice, e só quem faz isso é o sacerdote. E agora Lutero vai atacar justamente isso. Esse é o ataque. E aí, irmãos, com o tempo isso vai dissolvendo, né? Tem dissolvido. Nós somos protestantes, né? A gente, como instituição, define que quem ministra a ceia e quem batiza são os ordenados. Mas a fórmula, ainda que encontremos as autoridades bíblicas, ela está baseada em ordem e não desorganização. A ideia não pode chegar aqui, qualquer pessoa vir aqui ministrar a ceia, dar o batismo e tudo a gente vai embora. Não, é pela ordem. Então cada um tem um papel, mas eu não sou mais importante, a minha palavra não é mais importante do que a palavra, segundo a Escritura, de qualquer outra pessoa aqui. Por exemplo, quanto à pregação, né? Só os pastores pregam? Não, todos pregam. Mas nós trabalhamos o quê? Quem deve pregar? As pessoas que estão preparadas para isso. Mas pastor, pode pregar qualquer lugar? O crente deve pregar, irmãos, por onde for e em qualquer lugar. Mas o ensino, olha a diferença, o ensino doutrinário da igreja, que advém de onde? Do púlpito, segundo as Escrituras, ele deve ser muito bem referenciado. E aí então faz-se a exposição. Então o ataque que aconteceu naqueles tempos ia empobrecer profundamente a liturgia e o pensamento teológico. Mas de onde é que eles buscavam isso? Lutero, ele não redescobre a Bíblia. Presta atenção, Lutero redescobre o quê? Se alguém puder me ajudar. Se ele não redescobriu a Bíblia, mas ele foi ler a Bíblia, ele parou em Romanos, ele estudou as Escrituras, e agora com ótica não de punição, não dos sacramentos, mas com a ótica agora daquilo que Cristo trouxe. Por isso ele vai definir que o crente viverá pela fé, de fé em fé. O que é que Lutero reencontra nas Escrituras e começa a pregar, baseado no texto que nós lemos agora? O Evangelho. O problema, irmãos,
Bíblia na mão e nem faltar a Bíblia. Por quê, irmãos? Os crentes do Novo Testamento não tinham Bíblia na mão. Mas qual era a luta de Paulo? Não fique dando ouvido a pregadores que pregam contra o Evangelho. Ele nem usa que prega contra a Bíblia, que não te dá a Bíblia, muito pelo contrário, ele incentiva a leitura das Escrituras. As pessoas não tinham o texto bíblico em mão, mas ele queria que as pessoas ouvissem das Escrituras a fidelidade sobre o Evangelho. A luta, irmãos, era tão grande, uma loucura. Qual é a senha aqui? 0705. Ô irmãos, esquece aí, olha, agora que eu vi que eu viu, achei. Eu vou ler para vocês, irmãos, o que um jornalista, um cronista, escreveu sobre o que estava acontecendo na igreja para que houvesse salvação das pessoas. Então, eles conheciam a Bíblia, mas eles distorceram o Evangelho. Não é distorcer a Bíblia, mas é a mesma coisa. Você distorce o Evangelho, você está mal interpretando a Bíblia. E isso estava sob a autoridade de quem? Da igreja. A igreja aprovou isso. Então a crítica era essa: eles não precisam ler de novo o Evangelho, reler as Escrituras e entender o que nós encontramos. Olha o que diz. É um cronista falando 100 anos antes de Lutero. 100 anos antes de Lutero. Não era nem um religioso, um cronista, um contador de história. Tem um livro, depois se quiser ler o livro, eu acho que é legal, as crônicas são interessantes. Esse livro ele começou a ser escrito em 1435 e ele terminou de ser escrito em 1470, mais ou menos. E aí ele escreve um tema, o conto do vendedor de indulgências. Escuta, vou pegar aqui, chamar a letra maior que aparece. A idade. Isso. Escuta só para você ver o que um cronista falava do comportamento do vendedor de indulgências. Quem era o vendedor de indulgências? Era alguém que pregava nas cidades, dizendo que se você tem pecado, ou se qualquer parente seu tem pecado e está ainda no purgatório, você poderia comprar dele uma bula, o direito do perdão, ou comprar relíquias. Relíquias, até hoje a igreja romana mantém. Então é o osso do dedo mindinho de Pedro, é uma lasca da cruz de Cristo, é um prego da cruz de Jesus, é um espinho da coroa de Jesus, é um pano chamado São Sudário. E aí você faz o quê? Você venera essas coisas. Tem culto para isso, o culto das relíquias. Então, se você encontrar aqui em Valadares uma pessoa bem beata, que ela teve uma vida e as pessoas conseguiram ver nela piedade e tudo, mesmo que as pessoas pegam as roupas dessas pessoas, copiando aquilo que estava acontecendo lá no Novo Testamento. E ele pega a roupa, leva para casa, lenço. Já viu que os protestantes têm feito isso? Vai com a sua carteira de identidade, vem aqui que eu vou te dar um gole de água, você vai levar um pinho para casa, você vai levar uma flor ungida, você vai levar um sal, você vai levar isso. Nossa, eu estou usando nós aqui, não genérico, tá? Nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós transformamos o termo ungido e aí nós criamos as nossas relíquias. Água do Rio Jordão. Vem aqui, você traz uma garrafa d'água, assim mesmo, você traz a garrafa, você abre a garrafa e vem com uma gota. E você então, olha, um copo em cima da televisão, agora o negócio fica complicado, porque as televisões limpam, os copos não vão ficar lá, não dá. Aí você põe do lado, você não põe em cima mais. Escuta a leitura que ele faz dos vendedores de indulgência 100 anos antes do que Lutero estava falando. Senhores, começou ele. Quando prego nessa igreja, a ver se não parece com os nossos dias. E às vezes nós corremos um risco quando esquecemos de Jesus e achamos que nós fazemos o show. Senhores, começou ele. Quando prego nas igrejas, minha única preocupação é empregar linguagem elevada e falar com voz clara e sonora como um sino, pois sei de cor tudo o que eu digo.
Meu tema é, e sempre foi, apenas um. Aí ele diz: em primeiro lugar, declaro de onde venho, depois apresento uma por uma todas as minhas bulas aqui, bulas papais, ou seja, o Papa tem autoridade para perdoar pecados. Melhor, qualquer sacerdote, né, irmão? Qualquer sacerdote tem autoridade para perdoar. E ele traz então o que? Algo escrito pelo Papa, com o selo do Papa, assinado pelo Papa, dizendo que agora eu posso chegar perto do Marcelo e dizer: Marcelo, posso pecar, grave e tal. E aí você faz uma contribuição financeira que eu te dou. Perdão, Lutero ganhou uma dessa, ele tocou fogo. Pois foi uma dessa. Até hoje, essa bula é dada. Ela não é mais vendida, né? Mas ela é dada. Se o Papa declarar alguém perdoado, por exemplo, existe um pedido no Vaticano. Olha o pedido: perdoar Lutero. E existe uma grande possibilidade de Lutero receber o perdão, porque Lutero foi excomungado da igreja, como herege. E a igreja, no caminho em que está, ela tem esse pedido, está lá dentro, eles estão discutindo isso. E agora, irmãos, a igreja luterana, a de linha principal, é a que mais se aproxima da igreja romana. E eles vão conseguir o perdão. Mas preste atenção: Calvino não, já declarado. Vocês acreditam que Calvino não receberá o perdão? Porque a heresia de Lutero era de reforma. A heresia de Calvino era de dissolução. A ideia é: afastemos da igreja. Lutero queria reformar. Calvino disse: não dá para caminhar com essa autoridade. Não é se afastar da igreja, é com esse grupo não dá para nós caminharmos. Por isso, então, irmãos, surge o movimento protestante. Aí que nós vamos ser desigrejados, né? Não vai sair. Mas a igreja continua caminhando. Antes de qualquer coisa, porém, mostro o selo papal em minha licença para garantir minha integridade física e para que nenhum petulante, padre ou noviço, ao problema de Lutero, que ele estava ligando, padre ou noviço, ou seja, pessoas que conheciam de teologia, venha perturbar-me no santo trabalho de Cristo. Somente aí começo a desfiar minhas histórias, reforçadas com mais bulas de papas e cardeais, de bispos e patriarcas aqui por causa da igreja ortodoxa. E a minha prédica é estimular ainda mais a devoção. Só uma informação, né? A igreja católica, irmãos, ela tem 23 braços no mundo. Tá? Então você tem a igreja copta, a igreja ortodoxa, a igreja russa, todas essas igrejas estão associadas à igreja católica, mas elas não têm o quê? Papas, mas elas têm patriarcas. Então, às vezes, lá no Oriente, a igreja católica não tem a força que tem aqui. Então, na China, vocês viram, alguém está ligado aí, o último acordo que o Papa fez com a China. Os bispos antes eram determinados pelo governo chinês, mas agora ele aceitou que o Papa fizesse, então, a nomeação desses bispos, mas ele fez uma aliança. Qual é a aliança? De aceitação de que um Estado ateu pudesse reger a Igreja Católica Romana dentro da China. Essa aliança é perigosa. Então, um problema, né, romano. Vamos lá. Finalmente exponho as minhas longas caixas de cristal abarrotadas de trapos e de ossos. São relíquias. Percebem logo os fiéis. Entre elas mostro revista de latão, uma omoplata de carneiro que pertencera a um santo patriarcal hebreu. Boa gente atendem para as minhas palavras. Se alguma vaca ou bezerro ou ovelha, presta atenção nisso, irmão, ou touro inchar por ter comido uma cobra, ser mordido por ela, ou dela ter levado picadas, mergulhem esse osso na água de uma cisterna e com a água da cisterna lavem a língua do animal e ele ficará curado. Entendeu? Irmãos, eu já vi, o cidadão só pega o Salmos 23, corta ele, faz um chá e bebe.
Igreja protestante. O que tem nas costas do 23? Isso tem uma maldição lá, vai estar no sal. Porque a nossa Bíblia tem 2 lados. Almir, está conferindo? Desculpe, irmão, eu fiquei hilário nesse sentido, mas é terrível. Vamos ver lá, mais um aqui, tal. E não é só, pois a ovelha que beber dessa mesma água estará livre de erupções, de morrinha e de qualquer outro mal. Prestem atenção também ao que agora vou dizer. Se o bom homem, dono dos animais doentes, toda manhã, antes que o galo cante, tomar em jejum um gole dessa água, irá então, segundo o testemunho que legou a nossos pais, que ele mesmo, santo hebreu, multiplicar os seus bens e seu rebanho. Teologia da prosperidade, irmão, é a mesma da nossa época, 100 anos antes de Lutero. Mais um. E também é um remédio, senhoras e senhores, contra o ciúme. Se o marido desconfiado tiver um acesso de fúria, preparem uma sopa com a água daquela cisterna e verão que ele nunca mais suspeitará de sua mulher. Isso é macumba. Vamos lá. Ainda que conheça a verdade de sua falsidade e até os seus casos com 2 ou 3 padres. Vocês ouviram falar da bênção de Manassés? Nunca ouviram? Já? A bênção de Manassés. O nome de Manassés significa aquele que esquece. E aí você vai para o culto, e vai ter um momento de oração. Você que tem vício, você vai à frente, o pastor ora por você, e ele te entrevista. E ele pergunta: você lembra que você é fumante? Não. Você traiu seu esposo? Não. Você tinha ido? Não. Está abençoado, pode ir embora. A bênção de Manassés. Você é doido para esquecer umas coisas da vida, né? Onde é que é, Ei, irmão, é o feitiço. Vamos lá, né? Meus bons amigos e amigas, tenho, porém, que fazer uma advertência. Se alguém nesta igreja cometeu algum pecado tão horrível que se envergonha de confessá-lo, ou se alguma mulher, jovem ou velha, pôs chifres no marido, é bom que saiba que não tem permissão e não está em estado de graça para oferecer donativos às relíquias aqui expostas. Mas quem não estiver contaminado por essas mazelas, que se aproxime e, em nome de Deus, faça sua oferta, e eu o absolverei com a autoridade que esta bula concede. Mas a todos aqueles que estavam em pecado, poderiam então confessar com ele o seu pecado, declarando arrependido, ele estaria pronto a participar do ato, sem problema nenhum, desde que fizesse então a sua confissão. Anos após ano, graças a essa artimanha, já devo ter ganhado por volta de 100 marcos, desde que passei a vender indulgências, postado no púlpito como um padre, tão logo os simplórios se assentam. Faço uma pregação parecida com a que acabaram de ouvir, com umas centenas de outras pataquadas. Esforçando-me, então, para esticar bem o pescoço, inclino-me ao oeste e ao leste sobre os ouvintes, parecendo uma pomba pousada no celeiro. A língua e as mãos não param de agitar-se. Vocês gostariam de ver-me em ação. A minha prédica toda é contra a avareza e outras maldições do mesmo tipo, para ensinar os fiéis a serem generosos com seu dinheiro, generosos principalmente para comer. Porque você acaba com o cidadão e diz para ele que ele não pode ser ganancioso, não pode ser avarento. Mas quem é que estava recebendo todo o dinheiro que ele fazia de doação? Ele. Qual era o objetivo dos vendedores de indulgência? Levar parte desse lucro, porque ele recebia um laje, uma porcentagem era dele, para Roma, para a construção da Catedral de São Pedro. Por ordem de quem? Do Papa. E Lutero, então, aí, pouco me importa se depois de enterrados, eles vaguem no mundo como almas perdidas. Um escritor lendo os dias de Lutero. Agora, irmãos, vá no jornal, nos jornais da nossa cidade, e veja o que os escritores, os editores,
escritores, os jornalistas escrevem sobre as igrejas evangélicas? Já viu as matérias? E eles narram essa mesma coisa, que nós discordamos, mas quando essa matéria vai para a televisão e vai para o jornal, nós achamos que estão falando contra nós. E aí então a gente começa a defender aquele que faz do evangelho uma vergonha. Pois, por exemplo, nós vamos lutar contra o aborto, mas a nossa luta é muito pequena publicamente contra os falsos profetas. É muito comum, irmãos, acontecer assim. Todos os pastores ou igrejas que lutam contra os falsos profetas, ela é muito mal vista. Porque as pessoas dizem: você está ajudando? Você está fazendo isso? Então Lutero entrou no mesmo caminho. Mas eu queria encerrar, irmãos, falando do último. Quem era Lutero? Lutero afixou 95 teses. Mas Lutero já havia feito mais de 300 teses. Lutero era um doutor em teologia, um acadêmico. E todo acadêmico tinha que examinar as escrituras e fazer comentário dela. Tanto que durante 10 anos Lutero pegou versículo por versículo, de livros da Bíblia, Romanos, Efésios, Colossenses, Gálatas, Levíticos, para que a igreja pudesse entender. Segundo, ele tinha que defender teses. Então era obrigatório. Não tem quando a gente termina um curso aqui, a gente faz TCC. Antes era chamado de uma monografia, você tem que defender, uma banca para te examinar. Então Lutero, para manter a sua posição, depois de ter recebido o título de doutor, ele era obrigado a chamar outros doutores para debater temas. Então, por exemplo, ele debateu em 97 teses a escolástica, ou seja, o período escolástico, o período dos grandes doutores da igreja, pessoas muito conhecedoras, que gostavam de estudar teologia, chamado escolástico. Ele estudou e debateu o período da patrística, ou seja, lá no início da igreja. E ele escreveu outras teses. Ele escreveu também sobre a cruz de Cristo, e ele quis debater. E agora ele escreveu 95 teses. Mas preste atenção, Lutero não colocou isso na mão do povo. Lutero não tinha a intenção de falar assim: vamos acabar com essa igreja, agora eu vou colocar essas 95 teses aqui. O que Lutero fez? Escreveu, o título é Disputa Teológica sobre Indulgências. E aí escreveu 95 teses. E agora é o seguinte: qual língua estava escrita? Latim. O povo não lia, ninguém sabia o que estava escrito lá. Por quê, irmãos? O assunto era para dentro da faculdade. O assunto era para dentro do compromisso teológico que ele era obrigado, porque era sustentado para isso. E ele deveria pastorear uma igreja. Ele fazia 3 coisas: examinar as escrituras, fazer comentário. Segundo, debater os temas. Terceiro, pastorear a igreja. Só que os alunos de Lutero, traduzindo, espalhou pelo mundo afora, e só em 1518 e depois 1520 que Lutero foi defender suas teses. Dessas 95 teses, o tribunal onde ele estava condenou 41 teses, mas ele não escreveu isso para que o mundo todo pudesse discutir. Tanto é, irmãos, que se você curiosamente for ler as 95 teses, você fala assim: nossa Deus, que é isso que eles estão discutindo aqui? A gente fala dessas teses, mas a maioria de nós não fez a leitura dela, e ela está aí, está na internet, está explicada, está pregada, normalmente a gente pode fazer. Mas então, irmãos, o que eu quero chamar a atenção? Todos os teólogos afirmam isso. E agora é a aplicação para os nossos dias. Nós achamos que uma reforma na igreja precisa nascer de uma ação sobrenatural, de alguém que está fazendo coisas fenomenais. E parece que nós somos enredados a isso. E agora preste atenção: esses movimentos espirituais que às vezes ofendem o texto bíblico,
essas novas revelações, os novos textos, os pregadores inovadores, as coisas da igreja, a gente chama isso de reforma. Olha, está havendo um avivamento. O tema é esse: reforma e avivamento é a mesma coisa. Então está havendo um avivamento. Eu quero um avivamento na minha igreja. O Lutero não fez nada mais além do que aquilo que ele fazia todos os dias: ler as Escrituras, traduzir as Escrituras, interpretar as Escrituras, gastar tempo em oração e pastorear o povo. Ele não chamou as pessoas, o mundo todo, para discutir o tema. Ele chamou estudiosos, mas a partir disso, ele, mantendo a vida cotidiana, ele nunca fugiu. Ele foi raptado. Ele nunca deixou de ir a uma reunião, porque ele disse: eu amo a igreja do Senhor, mas do jeito que ela está errada, tem que corrigir. Ele ataca então o Papa, ele ataca a questão das indulgências, ele ataca a questão dos sacramentos, as ordens hierárquicas da igreja, né? A proibição do texto bíblico em chegar para as pessoas, o magistério da igreja, onde ele queria ser dono da Escritura. E Lutero diz o quê? Nem a tradição e nem o magistério da igreja deve reger-nos. Quem deve reger-nos? As Escrituras. E ele simplesmente manteve. Mas agora, irmãos, qualquer pessoa que se levante fazendo um trabalho normal, de exposição das Escrituras, falando a verdade, combatendo as heresias da nossa geração, ele é chamado de tradicional, conservador, pessoa chata. Mas o legal é a igreja que faz esse movimento, que promete isso, que promete aquilo outro. E daí a pouco a gente vê que isso é vento e é palha que é quebrada pelo fogo. Lutero, ele não foi além. Lutero falou assim: eu peço a Deus que não me envie nenhum anjo e que não me fale de forma sobrenatural, mas que ele me fale somente pelas Escrituras. Não darei ouvidos ao outro. Por que, irmãos? Porque o que mais você tinha na igreja romana naqueles dias eram revelações, como acontece até hoje. Olha as aparições de pessoas que já morreram, de santos, de freis e de Maria que rege a igreja. A igreja romana. A igreja romana, ela está aberta às revelações para o tempo de hoje. As lutas que ela enfrenta. Por exemplo, se você quiser dar uma olhadinha, a igreja romana luta com a terceira mensagem de Maria. Quando a gente lembra da história, e 3 criancinhas receberam visão, informação, e a terceira mensagem, até hoje, não foi aberta ao povo, e eles viviam a mística. O que ela falou, o que ela falou, o que ela falou. Presta atenção: ainda que venha um anjo, ainda que venha um anjo. Por que um anjo, irmão? Porque os anjos eram tecnicamente os mensageiros de Deus, tanto que Hebreus vai dizer: os anjos trouxeram o Evangelho até nós, as Escrituras até nós. Mas Deus nos falou pelos profetas, pelos anjos, mas nos últimos dias nos falou por Cristo. E agora, onde nós encontramos Cristo? Na herança dos apóstolos. E onde nós encontramos o registro da herança dos apóstolos? Profetas e apóstolos. Profetas do Antigo Testamento, profetas do Novo Testamento. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Pastor, mas eu queria ouvir a voz de Deus alta. Leia a Bíblia em voz alta. E às vezes ele lê assim, né? Oh, Deus, fala comigo em voz alta. Leia em voz alta. Aí você vai ouvir direitinho, muito mais tranquilo, irmãos. Muito mais. Por isso, irmãos, o tema, o maior lema da reforma é só Escritura. Se você quiser encontrar uma igreja fiel, uma igreja verdadeira, a fiel exposição das Escrituras. Lembre-se, irmãos, não foi a Bíblia que foi encontrada, mas foi na Bíblia que foi reencontrado o quê? O Evangelho. Porque, irmãos, olha o tanto de gente que está lendo Bíblia hoje.
Mas ninguém reclama da Bíblia. Eu não reclamo. Alguém reclama? Mas todo mundo reclama do Evangelho que está sendo pregado. O desvirtuamento do Evangelho que está sendo pregado não é da Bíblia, mas é como essas pessoas estão aplicando esse ensino. Essa foi a luta de Lutero, mas Lutero queria que esse texto chegasse a todos. Se tiver alguma pergunta, irmão, manda pelo WhatsApp, tá joia? Aí a gente resolve tudo, né? A moçada está ali, ó, não está faltando aos poucos, né, irmãos? Graças a Deus. Vamos ficar em pé? Ô Luiz, eu estou te devendo material, depois a gente conversa. Vamos ficar em pé, irmãos? Nós vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe. Senhor Deus, ilumina-nos por meio do Espírito, para que possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra e nos dê sabedoria para que possamos aplicar, ó Deus, nesse tempo na nossa geração. A Tua palavra é verdade. Os tempos, ó Deus, são outros da reforma protestante, mas vivemos, ó Deus, realidades muito próximas. E ajuda-nos a fazer, Deus, o trabalho do Senhor de forma natural, e é por meio da proclamação fiel das Escrituras. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. À noite, 19h30, a gente vai estar de volta. Que Deus nos abençoe. Os irmãos em casa, um abraço.